Cuidar de si é uma forma de oração silenciosa. Olá, eu sou a doutora Jéssica Tilimark, sou neurologista e fui convidada pelo Colégio Católico Comunidade de Resgate para compartilhar com vocês alguns pontos importantes sobre como a temperança pode se manifestar como amor próprio na criação de novos hábitos ligados à higiene e como que o despertar desse equilíbrio pode ser ensinado às crianças, aos nossos filhos, aos adolescentes, com equilíbrio, com amor e com prazer. Hoje a gente escuta muitas pessoas falando sobre a questão de satisfação pessoal, liberdade, autoestima, mas a gente quase não escuta ninguém falando que o primeiro ato de amor próprio mais importante é cuidar da nossa casa, da casa que Deus nos deu para habitar aqui na Terra. A temperança, a virtude do equilíbrio, mostra que a moderação e as escolhas sábias, no momento certo, no tempo certo, com o equilíbrio, podem abrir as portas para um caminho no céu. Eu fiz um roteiro interessante para não deixar passar nada dentro desse aspecto. Bem, a temperança ela é uma das virtudes cardeais. Ela modera os nossos desejos, nossos prazeres e nos ajuda a escolher o que é bom no momento certo, na medida certa. E aqui a gente já começa a pensar sobre como ela se encaixa perfeitamente na questão da higiene. Uma criança, por exemplo, que aprende o momento certo de chegar, lavar as mãos, antes de ir para a cozinha, ajudar nos utensílios, ajudar a preparar uma refeição. Uma criança que aprende que ela precisa lavar os cabelos adequadamente, saber molhar o cabelo, usar o shampoo, o condicionador, a pentear os cabelos adequadamente, ela está aprendendo a amar e cuidar do próprio corpo. Nós, adultos, precisamos servir como referência para estas crianças. Um hábito, ele pode demorar de 21 dias até 6 ou 8 semanas para ser consolidado, dependendo da maturidade cerebral desse indivíduo. Crianças pequenas, abaixo dos 8 anos de idade, podem ter mais dificuldade para conseguirem ter autonomia e fazer os hábitos de rotina de uma forma mais automática. Então, uma das coisas que a gente pode utilizar no cotidiano para facilitar esse aprendizado é gerar na criança motivação e conhecimento em relação àqueles hábitos. Vou dar um exemplo bem simples. Uma criança que usa o banheiro, que usa o vaso sanitário, ela precisa entender o principal motivo de lavar as mãos depois de ter feito esse ato, que é essencial para a higiene. Ela precisa entender que lá no século XIX, claro que a gente não vai falar isso com uma criança pequena, mas ela precisa entender que existem germes que são invisíveis aos nossos olhos, mas que, se contaminam a nossa comida, podem fazer a criança desenvolver o que a gente chama de uma gastroenterite. Ela vai ter dor de barriga, ela vai ter diarreia, ela vai ter dor de cabeça, dor no corpo, e que isso pode acontecer não só com ela, mas com todos da casa. Se a gente faz isso com alegria, despertando na criança a motivação para fazer aquele hábito, isso vai ser consolidado no ponto de vista cerebral de uma forma muito mais rápida. Por outro lado, se a criança vê um adulto comendo e depois indo escovar os dentes, com raiva, sem tempo, ou com uma feição de que aquilo não é algo agradável, que aquilo não vai gerar uma resposta boa no corpo dela, ela vai começar a internalizar que talvez escovar os dentes não seja bom. Então a criança vai ver o mundo através dos nossos próprios olhos, mas ela entende toda a nossa linguagem corporal, a linguagem que não é falada. Então não adianta a gente ficar insistindo que é importante ela escovar os dentes, se ela não entender o que vai acontecer se ela não escovar os dentes. E fazer isso, claro, com motivação, com gratidão. Ela tem dentes, ela tem uma boca perfeita que ajuda ela a mastigar os alimentos, que ajuda ela a se nutrir. Então, se a gente fala sobre as consequências, sobre o que pode acontecer se a criança não instituir aquele hábito na rotina, e claro, faz isso com tranquilidade, com serenidade, ela vai conseguir entender que aquilo é importante e ela não vai querer, claro, arcar com as consequências de não praticar aquela atitude. A questão, por exemplo, da vestimenta também é um ato de amor. A gente precisa se vestir para nós mesmos, mas a gente precisa se vestir para Deus. E é um ato também de caridade para com o próximo a gente se apresentar adequadamente. Não é preciso luxo, não é preciso roupas extraordinárias. A gente consegue mostrar o nosso autocuidado desde que a gente use roupas limpas, roupas passadas, roupas adequadas ao ambiente que nós iremos frequentar.
E a criança aprendendo isso desde cedo, também olha no adulto o cuidado e o apreço que ele tem, por exemplo, com as roupas que ele sai para ir trabalhar, com as roupas que ele sai para um evento social, com as roupas que ele usa até para ficar em casa. Isso é importante porque a criança começa a aprender que para sair de casa, ela também precisa, claro, ter um cuidado que expresse o amor a si mesma e também expresse o cuidado para com o outro. Se ela sai de casa cheirosa, toma um banho adequadamente, ela está demonstrando respeito com todas as pessoas que vão conviver com ela. O São Tomás de Aquino, ele falava que a temperança não é negar o prazer, mas colocar ordem nele. Ela nos ajuda a usar os dons de Deus de modo saudável, inclusive no nosso próprio corpo. São Francisco de Sales dizia: a limpeza é uma das partes da nossa modéstia. Ele lembrava que o modo como cuidamos da aparência fala sobre o respeito que nós temos por nós mesmos e também pelos outros. A Santa Teresa d'Ávila, ela costumava falar uma frase interessante. Ela recomendava às irmãs: sejam limpas, porque Deus habita entre as panelas. E aqui eu amplio um pouco essa questão da limpeza, não só para a questão do corpo, mas o cuidado, o apreço em relação aos objetos que nós temos na nossa casa e que a criança tem também em relação à escola. Os cadernos, o material escolar, a mochila, tudo que está relacionado ao cuidado dela e que ela cuida com apreço vão refletir esse amor que ela tem para consigo mesma, gratidão em relação à oportunidade de ter aqueles objetos, cultivar aqueles objetos pelo máximo período de tempo e um amor e uma submissão também a Deus. Outras coisas que podem ser interessantes no dia a dia é incrementar esses rituais com alguns outros elementos. Por exemplo, o momento do banho pode ser um momento de muito prazer. A gente pode diminuir as luzes no final do dia, a gente pode colocar uma vela aromática, usar um óleo essencial, a gente pode falar palavras de gratidão durante o banho, por exemplo. Uma criança que chega cansada da escola, a gente pode ensinar ela a agradecer os pés que ajudaram ela a correr o dia inteiro, as pernas que ajudaram ela a manter a postura, as mãos que ajudaram ela a escrever a matéria da escola, a desenhar, a brincar, lavar os cabelos agradecendo essa cabeça, agradecendo esse cérebro, porque ela aprendeu muitas coisas interessantes. Escovar os dentes pode ser um momento de muita satisfação, desde que a gente ensine a criança o porquê de cada etapa e agradecendo aos dentes que ela tem, que ajudam ela a sorrir, que ajudam ela a comer, agradecendo a língua, cuidando de todos esses elementos envolvidos naquele processo. E é interessante, bonito a gente conseguir acompanhar que cada etapa da vida vai gerar uma exigência diferente em relação à higiene. Por exemplo, uma criança de 4 ou 5 anos começa a entender que ela tem autonomia para fazer determinadas ações sozinha. Por outro lado, quando ela começa a entrar na pré-puberdade, puberdade, se tornar um adolescente, outros tipos de cuidado vão começando a se tornar necessários. Os odores corporais modificam-se e aí a rotina também, com elementos externos como desodorante, começa a fazer parte da rotina. E ela precisa entender que isso é uma forma de respeito com ela e também uma forma de respeito em relação aos outros que convivem com ela. Se a gente demonstra isso com carinho, com atenção e repete isso durante o tempo necessário para esse hábito se tornar realmente um hábito consolidado, isso vai ser muito mais dinâmico e essa pessoa vai se tornar um adolescente, um adulto que de fato reflete a presença divina através da forma como ela se apresenta também para a sociedade. Aqui eu gostaria ainda de fazer um adendo em relação às recomendações da Santa Hildegarda de Bingen. A Santa Hildegarda falava muito sobre essa questão dos odores corporais e a relação com hábitos de vida, mas principalmente com a alimentação. Então, um adolescente, por exemplo, que começa a se queixar de que está com odores corporais muito fortes, pode ter importância, pode ter uma implicação direta sobre o que ele tem se alimentado, por exemplo. Uma alimentação rica em açúcar, rica em alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, pioram, por exemplo, a ação do nosso fígado de detoxificação. Então, a gente precisa demonstrar para essa criança que esses odores corporais têm uma ligação direta sobre o que ela ingere. Então, criar o hábito da alimentação saudável, que é outra virtude também desenvolvida aqui nesse programa, é essencial, porque isso também vai se refletir na oleosidade da pele, em relação ao surgimento das espinhas, por exemplo, na adolescência, que também vão exigir hábitos de higiene que são distintos
Em relação aos odores corporais, por exemplo, da utilização de cremes específicos ou alguns produtos para serem utilizados, por exemplo, nos calçados para diminuírem o odor. Então, o nosso corpo ele tem cheiro e esses odores eles estão relacionados com os hormônios sexuais que começam a aumentar na adolescência, mas isso tem relação direta com os nossos hábitos. Então, a gente precisa realmente servir de exemplo desde a mesa até essa forma de se apresentar para a sociedade. Gostaria de finalizar demonstrando que temperança não é rigidez, pelo contrário, é liberdade. Quando a gente ensina para uma criança a cuidar do corpo com serenidade, a gente está ensinando para ela não apenas algo sobre aparência, a gente está demonstrando para ela muito sobre os hábitos ligados à nossa espiritualidade, à nossa fé e à nossa devoção a Deus. Como disse São Paulo, não sabeis que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Cuidar de si, portanto, é uma forma de oração silenciosa. Que possamos então ser exemplo de moderação, de alegria e de cuidado. Que os pais ensinem com ternura e que as crianças aprendam a amar o que é belo e o que é bom, começando pelo simples ato de cuidar de si e daqueles objetos que estão sob nossa responsabilidade. Agradeço a oportunidade, fiquem com Deus e espero que a temperança na higiene comece a fazer mais parte de uma forma dinâmica e leve na rotina de vocês.